não é nem do lado de lá e nem do lado de cá, está vivendo em meio termo no campo espiritual. Mas é momento de nós nos posicionarmos espiritualmente. Eu quero que os irmãos saibam que o céu é real. As palavras de Deus é eterna e é vitoriosa. E todos aqueles que confiam na sua palavra, esses viverão eternamente. Você crê nisso? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. É o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. E os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abrir no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Quem encontrou, diga amém. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Vamos ler junto, todo mundo? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pode tomar o seu assento, irmãos, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui diante do capítulo 24 de Mateus. É um capítulo escatológico, onde o Senhor Jesus, Ele revela assuntos relacionados aos últimos dias. E pensando sobre esse texto hoje, há muitos anos atrás, na década de 80, 90, muitos pregadores pregaram sobre o assunto, sobre o arrebatamento da igreja. Pregaram muito sobre isso. Mas nós temos percebido que nos últimos tempos, a qual estamos vivendo, pouco tem se falado sobre este assunto. E muitas pessoas têm até mesmo desacreditado. Esse assunto já foi muito falado, muito pregado, mas até hoje não aconteceu. Eu já ouvi isso, a minha avó falava sobre esse assunto. Os antepassados pregaram sobre isso. E nada aconteceu. Mas aqui nós encontramos o Senhor Jesus falando: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando nós fazemos a leitura do texto, principalmente do versículo 32 ao 35, aqui o Senhor Jesus ele fala sobre a parábola da figueira. Há muitos que associam este assunto. Isso se tornou muito falado em 1948, quando a nação de Israel ela foi integralizada como a nação através de uma resolução da ONU. Então a maioria dos teólogos acreditavam que estava cabalmente ali cumprindo esta profecia. Mas nós não podemos afirmar isso. Podemos dizer que o Senhor Jesus estava apenas dando uma ilustração para aquele povo, dizendo que eles deveriam olhar para a figueira, talvez de uma forma literal, e talvez também de uma forma espiritual, mas dizendo o seguinte: olha as estações, olha o tempo, porque como que nós vamos saber sobre a vinda do Filho do Homem?
E foi exatamente esta pergunta que fizeram a ele. Então, os sinais da vinda de Cristo se dará, em primeiro lugar, a partir do momento quando acontecer a abominação da desolação, quando o anticristo querer sentar no lugar sagrado, né? E aqui também o Senhor Jesus revela sobre a grande tribulação, que é o segundo ponto que sinaliza a vinda do Filho de Deus. Em terceiro lugar, o escurecimento dos céus também é um dos sinais da vinda do Filho do Homem. E também, por último, o Senhor também ele fala sobre o Evangelho ser pregado a toda criatura, a todo mundo, em testemunha a todas as nações. Então o Senhor Jesus está dizendo: olha, assim como a figueira ela tem o seu tempo certo, a folha, quando ela está flexível, é o sinal ali da árvore está se preparando para um novo ciclo. Então estejam apercebidos pelos sinais pelas quais eu tenho dado a vocês. Então nós, meus amados irmãos, nós temos observado os sinais e o cumprimento da palavra de Deus. Então tudo que nós estamos vivendo hoje no campo mundial, não tenha dúvida, são sinais que o Senhor Jesus já tinha predito que iria acontecer. E aqui nós observamos que a palavra dele, ela não vai cair por terra. Ele é fiel para cumprir. Independente da situação, por mais difícil, e ficará muito difícil, por mais difícil que a situação possa se tornar, mas o Senhor Jesus sempre estará ao lado daqueles que confiam na sua palavra. Jesus ele disse assim no versículo 21: porquanto haverá nesta época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Então ele sinaliza uma época que ainda vai chegar, uma época tenebrosa, terrível, que o mundo há de enfrentar. Então muitos que têm vivido nos últimos tempos estão vivendo uma vida completamente despreocupada, não estão zelando pela sua salvação, não estão preocupados com o dia de amanhã e nem com o dia de hoje. Mas ele advertiu, nosso Senhor Jesus, ele advertiu, dando o exemplo, o tempo de Noé. No versículo 39, ele disse: e as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Então, quando virá a vinda do Filho do Homem? No momento que ninguém estiver esperando. No momento que tudo estiver aparentemente bem. Todo mundo dizendo paz, paz. Mas a Bíblia diz que virá uma repentina destruição. Amém? Então nós temos que estarmos fazendo o que, meus irmãos? Estarmos armazenando azeite na nossa botija espiritual. Nós não devemos levar uma vida espiritual acochambrada de qualquer maneira, porque o Senhor poderá nos dar a graça de sermos arrebatados vivos, assim como Elias e Enoque foram arrebatados, assim como a palavra ele mesmo nos prometeu que seria. Mas pode ser que o nosso tempo termine, e nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas Deus ele sabe.
E nós temos que estarmos bem preparados para encontrar com o Rei da Glória. Por quê? Porque a palavra dele é fiel e verdadeira. A palavra dele é fiel e verdadeira. E ele não volta atrás das suas palavras. O que ele disse, ele vai cumprir. O que ele disse está profetizado, irá se cumprir. E agora, o que fazer, pastor, para que o meu coração, a minha fé, a minha motivação venha estar latente, venha estar viva, aguardando o Rei da Glória, aguardando o regresso, o nosso encontro com Deus? O que fazer? A Bíblia diz que houve um homem, e aquele homem, ele era um homem temente a Deus, e aquele homem aguardava, e a esperança dele, que antes da morte, ele pudesse ver o Messias, o rebento, a raiz de Davi, a estrela da manhã, aquele que viria trazer redenção a todos. Essa esperança que ele tinha. E ele permaneceu na sua fé, até que o seu desejo ele foi realizado. E aquele homem se chamava Simeão. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 2, no versículo 25 em diante, diz assim: entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Você quer manter a sua fé viva? Você quer manter a sua esperança viva, aguardando o seu rei, sem que as coisas seculares dessa vida, os problemas, as dificuldades venham a sufocar a sua fé? Você precisa de ter e ser cheio do Espírito Santo de Deus. E diz assim o versículo 26: o Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter oportunidade de ver o Cristo de Deus. Eu te pergunto uma coisa: o Espírito Santo já revelou para você que você é imortal? O Espírito Santo já revelou para você que a morte não é o seu fim? O Espírito Santo já abriu os seus olhos e já disse para você que ao fechar os olhos do lado de cá dessa vida, você abrirá os seus olhos para nunca mais fechar? O Espírito Santo já revelou para você que esta vida e todos os problemas, olhando na ótica divina e pela revelação do nosso Redentor, todos os problemas dessa vida são secundários, comparando com a glória que há de ser revelada entre nós? O Espírito Santo já mostrou para você que todos os probleminhas que muitas das vezes perturbam a tua alma, desequilibra o seu ser, são apenas diminutos, que passa rapidamente, mas você viverá eternamente ao lado daquele que vive e reina para todo sempre. O Espírito Santo já revelou para você que Jesus virá te buscar, e Ele preparou já lugar para que você possa estar com Ele para todo sempre. O Espírito Santo já revelou para você que nós estaremos com Ele eternamente, e eternamente Deus ele vai nos ensinar e compartilhar os seus conhecimentos eternos, de eternidade a eternidade, e os seus conhecimentos jamais terá fim. E nós estaremos vivendo numa atmosfera tão gloriosa que os nossos conhecimentos sempre serão acrescentados, nunca diminuídos, mas nunca sabendo tudo. Porque o único que sabe todas as coisas, esse está sentado no trono, como está revelado em Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi quem? O Senhor, assentado no seu alto e sublime trono, e as ordens do seu séquito estava totalmente tomada em todo o santuário. Esse ser todo-poderoso, o nosso Deus, está vivo pelos séculos dos séculos. 27.
movido pelo Espírito Santo. Irmão, você já foi movido pelo Espírito Santo a orar, a interceder, a se arrepender, a se humilhar, a buscar mais, a desejar a Ele a cada vez mais, com maior intensidade? Você já foi movido por Deus para poder abandonar certos pecados que têm te atracado, que têm te engessado, têm te impedido, têm te atrapalhado o seu desenvolver, o seu progresso espiritual? Eu quero dizer para você que quando estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos move. Aleluia. A Bíblia diz: diante do trono de Deus tudo se move. Tudo se move. Os anjos cantam, os anjos adoram, os anjos movimentam, e há labareda de fogo, há rios de fogo ao redor de Deus, a derredor de Deus, como está escrito no livro de Daniel, capítulo 7. Ou seja, diante da glória de Deus, há uma movimentação contínua. Eu não sei se você está entendendo. E enquanto estamos aqui adorando, prestando-lhe culto, Deus está movimentando alguma coisa ao teu favor. Deus está trabalhando ao teu benefício. Você não está aqui somente glorificando a Deus, mas Ele está trabalhando em prol a sua causa. Está trabalhando em prol o seu sonho, a sua expectativa, trabalhando no seu caráter, na sua vida, no seu ser, porque Ele está esperando, aguardando o momento oportuno para nos levarmos para o seu reino de glória. 27. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Oh, irmão, uma pessoa que não está movida pelo Espírito Santo, não está cheia do Espírito Santo, de forma nenhuma ele é movido para a presença de Deus. Amém? Você não entendeu. Acredito que nem todos talvez entenderam. Eu quero dizer para você que você está na presença de Deus porque Deus te chamou. Você está na presença de Deus porque Deus se moveu. Não é a obra divina, não é o homem indo até a Deus, é Deus vindo até o homem. Amém? É uma obra divina. Então aqui ele disse: e dirigiu-se ao templo, assim que os pais trouxeram o menino Jesus, para realizarem com ele um ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Irmãos, quem tem um encontro com Deus, a pessoa pela qual Jesus ele já visitou, essa pessoa já não tem nenhum prazer mais nessa vida a não ser Ele. Amém? O prazer dele é estar com Deus. Na hora que ele pegou o menino Jesus no colo, o Espírito Santo disse para ele assim: essa criança que tu seguras, esse é o Filho do Altíssimo. Esse é a resplandecente estrela da manhã. Esse é Jesus, o Salvador do mundo. Ele disse: ó soberano, a minha alma está satisfeita. Eu me despeço desse mundo, já não tenho prazer de viver nele. Pode me levar, porque a minha alma já está satisfeita. Irmãos, só há insatisfação no coração daquele que não teve o encontro ainda com Jesus. Só há insatisfação no coração daquele que ainda não teve o encontro verdadeiro com Ele. E nesta noite, Deus ele quer que você tenha um encontro genuíno com Ele, verdadeiro com Ele. Ele quer que você venha passar por uma imersão espiritual. Ele quer que você conheça a sua glória, a sua grandeza. Ele deseja que todos nós venhamos nos tornar cheios do Espírito Santo de Deus.
Ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Maravilha! Eu conversei com uma pessoa essa semana, e essa pessoa serve a Cristo há 40 anos. Ele disse para mim: eu já tenho 83 anos. Se Jesus me chamar agora, eu estou pronto para poder ir com Ele. Neste mundo já não tenho mais desejo, o maior desejo meu é estar vivendo com Ele. Eu falei: que glória, né? Que maravilha! Enquanto há muitos ainda com seus corações divididos, com a sua fé dividida, com a sua devoção dividida, ainda cocheando em dois pensamentos, ainda como o Eutico sentado em cima da janela, ou encostado que seja, ou em cima do muro, não é nem do lado de lá e nem do lado de cá, está vivendo em meio termo no campo espiritual. Mas é momento de nós nos posicionarmos espiritualmente. Eu quero que os irmãos saibam que o céu é real. As palavras de Deus é eterna e é vitoriosa. E todos aqueles que confiam na sua palavra, esses viverão eternamente. Você crê nisso? Você crê de todo o coração? Então se aproprie do milagre de Deus na sua vida nesta noite. Quando você colocar o seu joelho no chão, será não uma penitência, não será um castigo, será prazeroso, desejoso, deleitoso estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E como já disse aqui, na minha interpretação, eu acredito que Jesus orava muito, como a Bíblia relata que ele orava o tempo todo. E há alguns momentos que nós fazemos ideia de quanto tempo ele orou em certo momento até um determinado momento. E eu acredito que ele orava muito, como eu já compartilhei com vocês, é porque ele desejava ter a presença do Pai. Irmãos, quando nós começarmos a orar, porque nós estamos com saudade do Pai, pode ter certeza, você chegou no propósito. Enquanto estiver penoso, cansativo, você coloca o joelho no chão, está doendo aqui, está doendo ali, você está incomodado, você está preocupado com a mensagem que está chegando, alguém que está querendo falar com você, alguma coisa que você quer resolver, uma fome que está te incomodando. Enquanto você está ali naquele campo de batalha espiritual, degladiando com você mesmo, querendo levantar e ao mesmo tempo na sua consciência dizendo: não, você deve ficar mais um pouco, e ao mesmo tempo você está pensando: não, mas a Bíblia diz que não muito falar, e você fica ali, e de repente você se levanta e você falou com Deus, mas você não ouviu Deus. Você despejou na presença dele as suas mágoas, suas insatisfações, as suas queixas, as suas inconformações. Mas a maioria das vezes nós nos colocamos diante dele para nos deleitar da presença dele, para agradecê-lo, para usufruir da presença dele. E quando nós alcançamos esse nível, e desejo que todos alcancem, eu tenho certeza que você terá um novo propósito quando orar a Deus. Jesus, ele disse para aquela mulher do poço, e aquela mulher, ela recebeu uma palavra maravilhosa, e Jesus disse: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, mas dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, Senhor, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus,
E assim ele segue o seu diálogo. Então essa água é a representação da presença dele, a sua palavra, a presença do Espírito Santo. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Amém? Eu quero dizer para vocês, não se conforme com uma vida vazia. Tem pessoas que estão morrendo de sede à beira da fonte das águas. Tem gente morrendo de sede. Jesus está à disposição daqueles que querem abrir os seus corações para com Ele. Então aqui, meus amados irmãos, eu confio inteiramente nessa palavra. Eu disse para um amigo alguns dias atrás, a respeito, talvez de um suposto desejo de conhecer a Terra Santa. Eu disse assim, já teve uma época que eu tive muita vontade. Hoje não. Porque eu pensei comigo mesmo, para que eu vou lá na Terra Santa, se o Santo de Israel já me visitou aqui? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Não precisa de colocar os pés no Monte da Oliveira, ou das Oliveiras. Não precisa de procurar lá no Sinai pedras e resquício daqueles que moraram lá, para poder acrescentar uma grama na minha fé. Mas a minha fé já é o suficiente para se apropriar do pão vivo que desceu do céu. E ainda que a tua fé venha a ser muito pequena, como um grão de mostarda, e ainda que você tenha fé, reverência e respeito pelo Rei da Glória, eu quero dizer para você, ainda que você coma apenas uma migalha que cai na mesa do seu dono, tenho certeza que o milagre estará à sua disposição. Porque aquele que tem fé não precisa nem do pão inteiro, mas apenas uma migalha é suficiente para proporcionar a essa pessoa a vitória completa que ele tanto deseja. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele disse, o céu e a terra passarão. O sol, ao de chegar um tempo que ele perderá o seu brilho. A lua perderá o seu brilho. As estrelas do firmamento cairão. O sistema cósmico será completamente abalado. Eu não sei como que vai funcionar isso. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, porque certamente eu nem estou aqui mais. Eu vou estar do lado do meu rei. Amém, pessoal? E se você se considera filha e filho de Deus, eu vou estar do lado dele e você também. Quando ele vier na sua segunda vinda em toda a glória, Zacarias capítulo 14, Isaías também, ele revela a vinda do Filho do Homem, e tantas outras passagens. A Bíblia diz que quando o povo de Israel estiver completamente cercado pelos seus algozes, o Senhor dispensará um espírito de lamentação no coração do povo, e o povo lamentará, porque é somente Deus que pode dispensar esse espírito de lamentação. É só Deus que pode inclinar o teu coração para servi-lo. O seu coração não é quebrado, o seu coração duro como diamante, petrificado, emperdenido, só pode ser quebrado pelas mãos do Eterno. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. E a Bíblia diz que Deus vai dispensar o espírito dele de lamentação, e o povo de Israel pela primeira vez olharão para o céu e clamarão: ó Yahvé, onde está tuas promessas? Onde que está o Messias? Envia o Messias. Eles clamarão, lamentarão. E de repente vai vir no céu de Jerusalém, e a Bíblia diz que todo olho verá, e vai vir Jesus, não sentado em cima do jumento, mas ele virá sentado em cima de um cavalo branco, não todo marcado de sangue e todo o seu corpo retalhado, não. Ele virá sentado no seu cavalo branco, com a roupa de linho branca, fina. O seu cabelo será branco, branco como a lã branca, olhos como de chama de fogo, um cinturão traçado de ouro pelo peito, e os seus pés reluzentes como se fosse um sapato tirado da fornalha de fogo.
e na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ali o mundo verá Jesus em toda a sua glória. E a igreja, pastor, vai estar do lado dele. Cadê a igreja? Está aqui? Cadê o povo que vai estar lá, hein? Lá vai ter brasileiro, vai ter argentino, vai ter todo mundo lá. Né, Henrique? Vai ou não vai? Sim ou não? Sim, vai estar todo mundo lá. O Henrique veio lá de Córdoba, da Argentina, e está aí com a gente aqui. Ó. Quem está feliz com ele aqui, diga glória a Deus. Deus abençoe, missionário. Então todos nós estaremos com Cristo. E a Bíblia diz que naquele dia, Jesus ele vai falar apenas uma palavra. Na sua boca vai sair uma palavra, vai ser uma espada de 2 fios. E apenas uma palavra será o suficiente para exterminar todos os inimigos de Deus. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele disse: aonde que tiver um corpo, haverá um abutre. As aves demorarão 7 meses para consumir todos os corpos. 7 anos para poder remover todas as parafernálias bélicas que serão destruídos pelo poder do Altíssimo naquele grande dia, ou naqueles dias. E todos saberão que o nosso Senhor, Ele é Deus. Aqueles que viveram afirmando que Deus não existe, aqueles que afirmaram que Jesus não era nada, vão ter que engolir seco. Porque diante do tribunal de Deus, a Bíblia diz que todos, grandes e pequenos, vão ter que se deparar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele dia Jesus não será mais um advogado como é hoje, mas ele será juiz de todas as nações. Todas as nações, todos os povos, todos grandes e pequenos, reis e plebeus. Maquiavel, ele disse: eu prefiro ir para o inferno, porque no inferno tem reis e papas. Queria ver ele agora. Está bem acompanhado lá, né? Reis e papas e demônios, e o sofrimento eterno. Mas o nosso Cristo prometeu o céu para aqueles que creem no seu nome. Amém, pessoal? Você crê de todo o coração? Então creia e guarde. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então guarde firme. Jesus usou o exemplo da esposa de Ló. Não olhar para trás, sair fora deste mundo tenebroso espiritualmente falando. Assim como foi no tempo de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ninguém estará esperando, de repente vai vir. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, os sodomitas viviam uma vida completamente depravada, imunda, imoralmente. E não é isso que a gente tem visto hoje? A imoralidade sexual. Aquilo que é certo é tido como errado, e o errado é aplaudido como certo. Mas o juízo de Deus virá sobre o mundo. Sobre o mundo. E Deus apenas respaldará e guardará aqueles que aguardam seu retorno. Aqueles que têm compromisso com Ele. Esses serão protegidos e guardados e protegidos pelas mãos do eterno Deus. Mas a Bíblia diz que 1/3 da população mundial será dizimada nos dias tenebrosos que virão sobre a terra. Então aqui, meus amados irmãos, essa palavra é uma palavra de motivação e encorajamento. Por quê? Porque ela me leva a mim confiar, independente das circunstâncias, serem favoráveis ou não, a confiar, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Então creia, porque o Deus de Moisés é o nosso Deus, o Deus de Davi, nosso Deus, o Deus de Abraão é o nosso Deus, é o mesmo Deus que foi o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então não esqueça disso. Não viva o presente como se o futuro não existisse. Não viva o aqui e agora como se amanhã estivesse longe, porque ainda esta noite pode ser o dia da minha partida. Nossa, o senhor está muito fatalista hoje. Apenas realista, um pouco extremo, né? Até um pouco extremo, mas realista. Mas eu vou usar a Bíblia para poder me defender. Jesus, ele conta uma parábola de um certo judeu que ele era próspero, rico, e investiu muito em suas plantações. E aquele ano foi um ano maravilhoso, venturoso. E as suas fazendas produziram 100 por 1. E ele pensou, eu imaginava colher tantas sacas de milho, mas eu estou vendo que vai ser muito mais. Os meus celeiros são muito pequenos para poder armazenar tanta riqueza e tanta fartura. Eu vou construir mais celeiros para poder armazenar o máximo que eu puder. E de repente Jesus disse, uma voz do céu gritou e disse, louco, maluco, hoje tu vai morrer. Hoje tu vai descer. E o que você tem preparado e para quem será? Aquele camarada estava fazendo projeção futura. Não, eu estou com esse dinheiro aqui, está tranquilo. A morte estava batendo na porta. E Jesus falou assim, você é um louco. Você está preocupando somente com as coisas dessa vida, mas com a sua vida espiritual você está pobre. E aquela noite foi a última noite dele. E tudo que ele construiu ficou por aí. Então qual é a lição que Jesus quer deixar para nós? Tudo na vida tem a sua importância. Você realizar os seus sonhos, o homem ter um propósito, é muito importante. Um homem sem propósito, sem um desígnio, ele não tem direção. Mas você precisa entender que o maior propósito é servir a Deus. Amém, pessoal? É servir a Deus de todo o seu coração. Quem me entende, diga glória a Deus. Aquele missionário ali, ó, com todo respeito, uma inteligência fora do comum, gestor. Talvez você olhe para ele e talvez não dê nada, porque está muito simples. Foi gestor de uma empresa quase multinacional. Veio da Argentina para poder gerir uma empresa grande. Uma inteligência para ganhar dinheiro absurda. Mas depois que Jesus pegou ele deu um pontapé em todos aqueles conhecimentos. Ele só sabe ganhar alma para Jesus hoje. É rico para com Deus. Eu olho para ele hoje, eu falo para Deus, valeu a pena ter perdido tanto tempo para a gente conversando sobre as coisas do eterno. Eu quero dizer para você, o que é mais valioso para a sua vida hoje? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé.